Você sabia que a teoria científica mais revolucionária sobre a origem do universo não saiu de um laboratório ateu, mas sim de um padre católico que celebrava a missa todos os dias e que existe um pequeno vilarejo na Itália, onde o coração de Cristo bate, literalmente, há mais de 1.200 anos, desafiando todas as leis conhecidas pela medicina moderna? Salve Maria, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos ao canal Santos e Tradições. Muitas vezes a cultura popular tenta nos vender a ideia de que a Igreja Católica é uma instituição parada no tempo, ou pior, inimiga do progresso e da razão. Dizem que a fé é um obstáculo para a ciência. Mas a verdade é que se você retirar a Igreja Católica da história, você apaga as universidades, apaga o método científico, desorienta o nosso calendário e perde as chaves para entender a própria estrutura da realidade. Hoje, não vamos apenas listar curiosidades. Vamos abrir os arquivos secretos da história. Vamos viajar de observatórios astronômicos até campos de batalhas sangrolentos no Vaticano. Vamos analisar relatórios médicos que deixaram cientistas sem resposta e tocar em mistérios que provam que o sobrenatural não é uma lenda, mas sim uma realidade palpável. Eu preparei uma lista com as 5 histórias mais incríveis da Igreja Católica que provavelmente a sua escola esqueceu de te contar. Fique comigo até o final, porque o primeiro lugar desta lista é um mistério tão profundo que, mesmo após um século de investigações, continua sendo um sinal silencioso de que a morte não tem a última palavra. Vamos derrubar alguns mitos? Número 5. O padre que descobriu o início de tudo. Existe um mito persistente de que religião e ciência são como água e óleo, não se misturam. Mas na década de 1920, um homem provou que fé e física podem dançar juntas em perfeita harmonia. Naquela época, o consenso científico era rígido. A maioria dos astrônomos, inclusive o grande Albert Einstein, acreditava na teoria do universo estático. Para eles, o universo era eterno, imóvel, sem começo e sem fim. Uma visão confortável que dispensava a necessidade de um criador. Mas um jovem sacerdote belga chamado Georges Lemaitre ousou pensar diferente. Lemaitre não era um padre comum. Ele era um herói de guerra, condecorado por bravura na Primeira Guerra Mundial e um gênio da matemática. Ao estudar as equações da relatividade geral, ele percebeu algo que ninguém mais tinha visto, nem mesmo Einstein. Ele notou que as galáxias estavam se afastando umas das outras. E se estão se afastando hoje, raciocinou Lemaitre, isto significa que ontem elas estavam mais próximas. Se voltarmos o filme da história do cosmos para trás, bilhão por bilhão de anos, chegaremos a um momento em que toda a matéria, energia, espaço e tempo estavam comprimidos em um único ponto minúsculo. Ele chamou isso de átomo primitivo. Lemaitre propôs que o universo não era eterno, mas que teve um nascimento violento e súbito, uma expansão colossal. Quando publicou sua tese, a comunidade científica torceram o nariz. Acusaram o padre de tentar impor a teologia do Gênesis dentro da física. Até Einstein foi duro com ele, dizendo: "Padre, sua matemática é perfeita, mas sua física é abominável." Mas a verdade é filha do tempo. Anos depois, o astrônomo Edwin Hubble confirmou com telescópios que as galáxias realmente estavam se afastando. A teoria do padre se tornou inegável. O termo Big Bang foi criado por um ateu, Fred Hoyle, para ridicularizar a ideia do padre, mas o nome pegou. E o final dessa história é lindo. Em uma conferência na Califórnia, após ouvir o Lemaitre explicar sua teoria atualizada, Einstein se levantou, aplaudiu de pé e declarou:
Esta é a explicação mais bela e satisfatória da criação que já ouvi. O padre Lemaitre nos ensinou que o cientista cristão não teme a verdade, porque toda a verdade, física ou espiritual, vem do mesmo Deus. Se isso já te surpreendeu, prepare-se! O próximo segredo vai mudar a forma como você enxerga o tempo que marca a sua vida. Número 4. A viagem no tempo de 1582. Você já parou para pensar que o mundo inteiro, inclusive países não cristãos, vive de acordo com o tempo da igreja? Até o século XVI, o mundo ocidental usava o calendário juliano, implementado por Júlio César. O problema? Um erro de cálculo de 11 minutos e 14 segundos por ano. Parece pouco, mas ao longo de 1500 anos, esses minutos se acumularam e viraram 10 dias inteiros de atraso. O resultado era o caos. A Páscoa era celebrada na data errada e o equinócio de primavera, essencial para as plantações, estava desalinhado. A Igreja Católica, como guardiã da civilização, decidiu interferir. O Papa Gregório XIII reuniu uma comissão de notáveis e eles criaram o calendário gregoriano, uma obra-prima de precisão astronômica. Mas para implementar o novo sistema e realinhar a Terra com o Sol, foi preciso uma medida drástica. O Papa ordenou que 10 dias fossem simplesmente apagados da história. Na noite de quinta-feira, 4 de outubro de 1582, as pessoas foram dormir. Quando acordaram, já era sexta-feira, 15 de outubro. Imagine a confusão. Ninguém nasceu, ninguém morreu, nenhum contrato foi assinado e nenhuma batalha foi travada entre os dias 5 e 14 de outubro daquele ano. Esses dias simplesmente nunca existiram. Países católicos adotaram uma mudança imediatamente, mas as nações protestantes resistiram por séculos para não obedecer ao Papa. Houve até tumultos nas ruas da Inglaterra com pessoas gritando: "Devolvam nossos 11 dias de vida", achando que a vida delas tinha sido encurtada. Hoje, quando você olha para o seu calendário ou marca uma reunião, saiba que essa organização só é possível graças à sabedoria da Igreja, que não teve medo de corrigir o tempo para honrar a Deus. Se essa história te surpreendeu, aproveita para conferir se já está inscrito no canal. O que vem a seguir vai mudar sua visão sobre os heróis da nossa fé. Número 3. O sangue na escadaria de São Pedro. Quando visitamos o Vaticano e vemos a guarda suíça com suas fardas listradas e capacetes medievais, é fácil pensar que aquilo é apenas folclore, um teatro para turistas. Mas não se engane. Por trás daquela farda colorida existe uma história de lealdade banhada em sangue. Voltamos para 1527. A Europa estava em convulsão. Tropas mercenárias invadiram Roma. Eram 20.000 soldados brutais, famintos e sedentos por saque. O objetivo? Matar o Papa Clemente VII e destruir a Basílica de São Pedro. No dia 6 de maio, o exército invasor rompeu os muros, padres mortos, igrejas profanadas. No meio deste apocalipse, o Papa rezava na Basílica, protegida apenas pela sua guarda pessoal, 189 homens da Guarda Suíça. Faça as contas. 189 guardas contra 20.000 invasores. Missão suicida. Mas eles tinham um juramento sagrado. Enquanto 42 guardas escoltavam o Papa às pressas por um corredor secreto, os outros 147 guardas fizeram o impensável. Eles não fugiram. Posicionaram-se na base do obelisco e nas escadarias da Basílica, formando uma muralha humana. Sabiam que não voltariam para casa. O objetivo era ganhar tempo. Cada segundo resistido era um passo a mais para a segurança do Papa. Foi um massacre. Todos os 147 guardas morreram ali, no altar do sacrifício. Mas o sacrifício não foi em vão. Quando o último suíço caiu, o Papa já estava seguro no castelo. A igreja sobreviveu porque esses homens deram a vida por ela. Até hoje, no dia 6 de maio, os novos recrutas fazem o seu juramento, levantam 3 dedos e juram servir fielmente, sacrificando, se necessário, a própria vida.
Aquela farda não é fantasia, é uma mortalha de heróis. Respire fundo. Agora saímos dos fatos históricos para o terreno onde a ciência para e o mistério começa. Número 2. A autópsia de Deus, o milagre de Lanciano. A Eucaristia é o centro da nossa fé. Creiam-nos que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Mas no século VIII, na cidade de Lanciano, um monge estava atormentado pela dúvida. Ele pensava, será verdade? Deus está mesmo aqui? No momento exato da consagração, diante dos olhos atônitos do monge, a hóstia branca se transformou em um pedaço de carne viva e o vinho se coagulou em 5 glóbulos de sangue reais. Você pode pensar, lenda medieval, mas a história de Lanciano se separa de todas as outras. 12 séculos depois, em 1970, a Igreja permitiu que a ciência moderna examinasse aquelas relíquias. O Dr. Odoardo Lignoli conduziu a análise confirmada depois pela Organização Mundial da Saúde. O laudo médico é perturbador para qualquer cético. Primeiro, a carne é verdadeira carne humana e o sangue é verdadeiro sangue humano. Segundo, a carne é tecido do coração, especificamente do ventrículo esquerdo. Terceiro, o sangue é do tipo AB, o mesmo do santo sudário. Quarto, as proteínas do sangue estão preservadas como se fosse um sangue fresco. Entenda a gravidade disso. Sangue tirado hoje se decompõe rápido. Aquele sangue está exposto há 1.200 anos. Deveria ser pó, mas, quimicamente, ele está vivo. É um coração que sofreu, que continua pulsando, esperando por nós em cada missa. Se isso mexeu com você, prepare-se. O próximo segredo é ainda mais impressionante. Número 1. A Bela Adormecida de Nevers. No mundo antigo, faraós usavam técnicas complexas para preservar corpos. Hoje, suas múmias são esqueletos ressecados. Mas na Igreja Católica, há um fenômeno chamado incorruptibilidade. Corpos que não foram embalsamados, mas se recusam a apodrecer. O caso mais belo é o de Santa Bernadette Soubirous. Bernadette foi a humilde menina que viu Nossa Senhora em Lourdes. Ela morreu jovem, consumida pela tuberculose. Foi enterrada em um ambiente úmido que deveria acelerar a decomposição. 30 anos depois, em 1909, seu túmulo foi aberto. Médicos e padres esperavam encontrar ossos, mas Bernadette estava intacta, sem cheiro de morte. Rosto sereno, mãos segurando um terço, pele perfeita, parecia adormecida. Ela foi exumada novamente em 1919 e 1925. Os relatórios médicos dizem que até os órgãos internos, como o fígado, estavam preservados após 46 anos. Hoje, seu corpo repousa numa urna de cristal em Nevers. Após a terceira exumação, uma fina camada de cera foi aplicada para proteção estética, mas, sob ela, os traços originais permanecem. Bernadette disse: "Não prometo fazer você feliz neste mundo, mas no próximo." Seu corpo incorrupto é prova física dessa promessa. Um lembrete de que, para quem vive na graça de Deus, a morte não é o fim. É apenas um sono à espera da ressurreição. Meus irmãos, percorremos um longo caminho hoje. Do Big Bang ao calendário, do sangue heróico dos guardas ao mistério de Lanciano. Todas essas histórias provam uma coisa: o catolicismo não é uma ideia abstrata,
é uma fé encarnada, real, histórica e viva. A igreja não teme a história, porque a história é o palco onde Deus atua. Qual dessas 5 verdades mais tocou o seu coração? Foi a coragem dos guardas ou o mistério de Lanciano? Quero muito saber sua opinião. Escreva nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, deixa o seu like e compartilha com aquele amigo que precisa saber que fé e razão caminham juntas. Que Deus abençoe você, sua família e sua caminhada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.